Olá, meus queridos, a paz do Senhor, bom dia a todos. Nós louvamos a Deus pelas vossas vidas e queremos dizer aos nossos queridos irmãos, amados irmãos, que antes de ontem, eu não fiz o devocional, porque nós viajamos para Macapão. Foi ontem. Nós viajamos eu cheguei 1h30 da manhã aqui em casa e 4 horas tive que sair. Minha esposa, que sempre anda comigo e é quem faz a filmagem, ela já estava lá em Santo Inês, no encontro de mulheres. E aí não deu para gravarmos, viu? Mas estamos aqui juntos, unidos, para adorar o Senhor, Vamos louvar a Deus com o hino de número 238. O pão da vida é descido do céu, da paz, saúde e vigor. O pão celeste mandado por Deus é Cristo Salvador. O Redentor vem sem tardar, o pecador o mal sanar. Salvo um perdido buscar sua luz, depressa vem a paz lhe dá. Não tarde mais, amoroso Jesus, ó vem me consagrar. A gozo santo pra quem tem a luz, em se lembrar do seu Senhor. É só falar do amor de Jesus, o grande Redentor. Minha luz, depressa vem me ajudar. Tarde mais, amoroso Jesus, ó vem me confrontar. Eita glória! Vamos lá? Êxodo 25, verso 30. Vamos lá. E sobre a mesa porás o pão da proposição perante a minha face continuamente. E sobre a mesa porás os pães, Ou está no plural ou singular? Sim. Está no singular, Mas no hebraico está no plural. Porás os pães, lechem panim. Os pães, essa expressão, proposição, ela não aparece no texto original. O que aparece é lechem panim, ou seja, os pães da presença ou da face, ou os pães que estão diante da face. Essa é a expressão correta, ok? Os pães que estão diante da face.
Esse é o sentido. Esses pães eram ofertas dedicadas dos israelitas ao Senhor, que eram postos na mesa. E só quem tinha acesso, nós sabemos, era o sacerdote, ok? Então você observa que essa expressão proposição, ela não aparece aqui, mas sim pão da face, ou alguns colocam pães da minha presença. Eram aqueles pães representando as 12 tribos que eram colocados em fileiras, seis, que na verdade não era o formato dos pães da atualidade. Eram tipo aqueles bolachões grandes que eram feitos sem fermentos e colocados diante da presença do Senhor, né? Isso nós podemos analisar claramente. Veja bem aí, Levítico 24, 4, 6. Levítico 24, 4, 6. Sobre o castiçal puro, porá em ordem as lâmpadas perante o Senhor. Aliás, 6, 7. E porás em 2 fileiras, 6 em cada fileira, sobre a mesa pura perante o Senhor. E sobre cada fileira porás incenso puro, que será para o pão por oferta memorial. Oferta queimada é ao Senhor. Então veja que esses pães, eles eram postos, colocados em fileira diante do Senhor. E aí você mais uma vez tem o objetivo da mesa, né? Esse objetivo da mesa era na verdade para servir. E aqui vamos analisar mais uma outra questão. 1 Samuel 21, 6 é o caso de Davi, mas nós podemos analisar aqui 21, 6, vamos lá. 1 Samuel capítulo 21, verso 6. Veja o que é que diz a palavra. Então o sacerdote lhe deu o pão sagrado, porquanto não havia ali outro pão, senão os pães da proposição, que se tiraram de diante do Senhor para se pôr ali pão quente, no dia em que aquele se tirasse. Pronto, esses pães, depois de um certo período, eles eram retirados e o sumo sacerdote tinha direito de comer esse pão. Mas por uma necessidade, você vê aqui que o sacerdote providencia e dá para Davi. Aí vem aquela grande pergunta. A Bíblia, irmão, ela responde a si mesma. Essa é a regra da hermenêutica. O vinho que sobra, o pão que sobra da ceia, pode ser comido, pode ser bebido. Veja que aqui só quem tinha direito de comê-los era o sacerdote. Ainda que haja simplesmente um simbolismo no Novo Testamento, é muito importante sempre manter aquela ideia da reverência do sagrado para os filhos, para a igreja, para os irmãos. Então, eu sei que não é ortodoxia e também no sentido e nem um positivismo, mas eu sempre particularmente eu uso os pães da ceia para um outro momento de Santa Ceia. Eu não, por exemplo, eu não vou cavar, enterrar, eu não vou tocar fogo, não, eu uso para um outro momento, né? Mas eu não tenho aquela ideia de se brincar com o pão da ceia ou vinho, ainda que seja um simbolismo, mas que carrega uma ideia sagrada. Esse é o meu posicionamento, ok? Veja que os pães que ficavam na mesa da proposição eram retirados e eram dados aos sacerdotes, apenas eles poderiam comer. E em uma necessidade, o sacerdote passou aí para o Davi quando fugia de Saul, ok? Então vamos analisar aqui o seguinte. Muitos estudiosos procuram entender e analisar e compreender a razão desses pães estarem sobre a mesa, ok? O churram, que nós falamos aqui, a mesa da proposição, ou os pães da proposição, que estariam na mesa. Mas a primeira coisa que nós podemos analisar é que nós temos vários simbolismos no ato daquela oferta. Ela não era apenas uma oferta material. A primeira coisa que nós podemos analisar aí é que aquele pão estaria ali continuamente, diariamente, diante do Senhor. A primeira lição, o primeiro simbolismo que nós temos aqui é que o Deus eterno é quem providencia para nós o pão de cada dia. Você se lembra da oração do Senhor Jesus, lá em Mateus 6? O pão nosso de
cada dia. Ou seja, a porção diária, a nossa ração diária, o que é preciso para vivermos diariamente, o Senhor Deus vai providenciar. Ou seja, o primeiro simbolismo que você encontra aqui nesse texto é que Deus haveria de trazer o sustento para o seu povo, ok? O segundo simbolismo que nós encontramos aqui, os pães diante da face do Senhor, é que eles tratavam do fruto do trabalho da terra que os israelitas faziam. Eles estavam colocando aqueles frutos, representando ali naquele pão, ok? Como trabalho que os israelitas desenvolviam na terra. E ali eles estavam agradecendo a Deus pelo resultado do bom trabalho. Todas as vezes que você ler, por exemplo, pão e vinho, no seu aspecto simbólico, esses dois materiais, eles representam o trabalho, que também aponta para o trabalho de Deus, para a promoção do reino de Deus. É por isso que o nosso trabalho, escute bem, o nosso trabalho deve ser posto diante de Deus. Terminou um dia de atividade, agradeça ao Senhor. Lá em Gênesis 3,19 diz que é do suor do rosto que nós vamos viver, que nós vamos tirar o nosso pão. Porquanto nós somos pó e ao pó retornaremos. Ou seja, tudo que nós fazemos aqui debaixo dos céus, diante de Deus, tudo nós devemos dedicar a Ele, porque vem dele. Olha, a Bíblia diz claramente no Salmo 128, olha aí Salmo 28, só para os irmãos terem uma ideia. Salmo 28, verso 1 e 2, olha, isso é muito lindo. Tem irmãos que trabalham o dia todo, tem irmã que trabalha, mas ela não agradece a Deus. Senhor, obrigado pelo trabalho, obrigado pela oportunidade de emprego. Olha como é que diz. 28 Salmo 128. Olha, a Bíblia mostra que todo o trabalho que o crente faz deve ser colocado diante de Deus. Você sabia disso? Todo o seu trabalho, como é que diz? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das suas mãos, feliz serás e te irá bem. Tá vendo? Olha, pois comerás do trabalho das suas mãos. Ofereça seu trabalho diante de Deus. Os pães da proposição na mesa diante do Senhor era também um simbolismo do fruto do trabalho, agradecendo a Deus pelo trabalho produzido. E aí a Bíblia diz, e tudo te irá bem. Não adianta trabalho que nos tira da comunhão com Deus, não adianta trabalho que não traz paz para a nossa família. Às vezes é um trabalho que o marido vai ser promovido grandiosamente, mas é sempre bom perguntar, Senhor, esse trabalho vem de ti? Essa oportunidade vem de ti? Porque às vezes é uma grande oportunidade de emprego, é uma grande oportunidade de trabalho, mas vai trazer tanto prejuízo para a família, vai trazer tanto desgaste para a família. Eu conheci pessoas, pastor, mas o problema está no trabalho? Não, mas quando você não vigia e não coloca as coisas diante de Deus, ali pode se tornar uma oportunidade que as coisas ruins poderão acontecer. Eu já vi pessoas assim, maridos que foram promovidos para grandes empregos e lá as amizades, o convívio começou a afastar da esposa, da família, deixou de se congregar, ganhou materialmente, mas perdeu espiritualmente. Isso tem acontecido com homem, com mulher, com esposo e esposa e até com filhos. Nunca deixe o seu trabalho, pode ser a mega empresa, pode ser um mega emprego, nunca deixe de afastar de Deus. Tudo aquilo que te afasta de Deus se tornou um ídolo, jogue fora. A Bíblia diz que aquilo que não der fruto, corta e lança fora. Jogue fora, por favor. Olha, a Bíblia diz em 1 Coríntios 10, 31, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. O trabalho que você está, glorifica ao Senhor. O trabalho que você está trazendo paz para a tua família. Olha, feliz serás e tudo te irá bem. Trabalho só é bom quando a gente tem felicidade e que tudo vai bem. Agora, trabalho
que começa a atrapalhar a tua vida, a tua esposa, o teu lar, já não é uma bênção de Deus. Então, segundo o simbolismo que você tem aqui, é que o pão ali na presença do Senhor era um representante de como, na verdade, a pessoa estivesse colocando o trabalho diante de Deus, ok? É muito interessante também nós analisarmos aqui que os pães, é o terceiro simbolismo, os pães perante o Senhor era uma representação de que Israel sempre dependia de Deus. Nosso trabalho depende de Deus, nosso sucesso depende de Deus, nosso alimento depende de Deus, ou seja, os pães da proposição na mesa diante do altar era sinal de um simbolismo de que sempre nós dependíamos e dependemos de Deus. Nós podemos analisar, você pode olhar isso em Oséias capítulo 2, versículo 8, você pode olhar também Ezequiel 16, verso 19. E você se lembra que Jesus disse lá em Mateus 4, 3, 4 e Deuteronômio também 8, né? Lá pelo verso 2 em diante. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então aqui o terceiro simbolismo dos pães da proposição é que esses pães representavam ali a nossa dependência de Deus. Diante de Deus é que nós dependemos de Deus, ok? A quarta coisa que nós podemos analisar, leia bem Lucas 11:3, vamos ver. Lucas 11:3, vamos lá. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Tá vendo? Dai-nos cada dia o nosso pão Cotidiano. Pronto. Alguns dizem que tiravam no fim da semana, outros dizem que os pães eram retirados a cada dia. O certo é que aqueles pães eram trocados, sempre eram colocados novos pães ali na mesa da proposição. É muito importante que você compreenda, vamos ver aí, João 6, 48, vai lá, João 6, 48. Vamos lá, João 6, 48. 6, 48. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Ainda que o maná fosse um milagre, e repetido também a cada dia, mas era um alimento material. Agora, quando Jesus diz, eu sou o pão da vida, ele está se referindo ao alimento que é para a vida eterna. Ok? Ou seja, você tem dois lados aí. Você tem um lado material e tem um lado espiritual. Nosso trabalho, por mais que seja abençoado por Deus, é material. É material. O que vai trazer sustento para a nossa vida espiritual é o pão da vida, que é Jesus Cristo, né? Até quando eu era criança eu cantava: eu tenho pão que dá vida, pão que dá vida, pão que dá vida é Jesus. Eu tenho o pão que dá vida, o pão que dá vida, o pão que dá vida é Jesus. Eu tenho a água que dá vida, a água que dá vida, a água que dá vida é Jesus. Eu tenho a água que dá vida, a água que dá vida, a água que dá vida é Jesus. Irmãos, é coisa linda, né, a Bíblia. A gente quase não canta hoje esses corinhos assim, mas era assim um corinho que entrava assim na alma da pessoa, saber que Jesus era o pão da vida. Então, em quarto e último lugar, mas vamos analisar, pastor, o que é essa proposição? Que isso aí fala na nossa gramática, fala mais ou menos aí de uma sentença. Proposição aqui tem dois sentidos na Bíblia. Dois. Primeiramente quer dizer mandamento, quer dizer instrução. Olha, a palavra proposição quer dizer mandamento, quer dizer instrução. Mas também, em segundo lugar, a palavra proposição, ela fala da natureza de Deus, dos atributos de Deus, ok? Vamos ver aí Provérbios 3, 5, 6 e a gente finaliza. Provérbios 3, 5, 6, vamos lá. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Olha que coisa linda. Reconhece-o em todos os teus
caminho. Ou seja, aí você vê a natureza de Deus. Ou seja, o que os ensinamentos de Deus falam para nós? São proposições. Os ensinamentos de Deus são instruções. Os ensinamentos de Deus são mandamentos. Os ensinamentos de Deus, quando nós observamos aí, eles trazem a instrução para a nossa vida. Reconhece-o, como é que diz? Reconhece-o em todos os teus caminhos. Está vendo? E ele endireitará as tuas veredas. Reconhece Deus em tudo que você fizer, no teu trabalho, no teu casamento, na tua obra, em tudo. E Ele vai te prosperar. E Ele vai te prosperar. Desculpem, Ele vai te prosperar. E Ele vai fazer você crescer. E Ele vai fazer você ter uma vida próspera a cada dia mais e mais. Está vendo? Então, é isso que Deus faz em nome de Jesus. Pai Santo, Pai querido, te agradecemos pela Tua palavra. Continua com os Teus filhos, com os Teus servos, e que possamos nos alimentar de Ti, o pão da verdade, o pão da vida que é Cristo. E que também, ó Deus, queremos colocar diante de Ti a nossa comunhão contigo a cada dia mais e mais. Ser conosco, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Lembrando aos irmãos, eu esqueci de falar do quarto simbolismo, que é comunhão. Comer pão é sinal de comunhão. Então, quem come do pão da vida que é Jesus, tem comunhão e tem vida eterna com Ele. Deus te abençoe.